Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Vamos checar os preços, as notícias, vamos trazer entrevistados para tratarmos ali de assuntos que têm chamado muita atenção. Hoje nós restabelecemos a nossa conexão com o Roberto Carlos Rafael, analista de mercado e diretor da Germinar Corretora, para nos trazer mais informações sobre toda essa volatilidade que se observa no mercado do milho, principalmente na B3. O início deste 2024 tem sido de altas ou baixas muito intensas, então nós vamos pontuar isso no nosso quadro de entrevistas. Você, inclusive, pode ir se adiantando e mandando a sua pergunta por aqui, você que nos acompanha ou pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal AgroPlus. Então essa janela que está aberta aqui ao nosso lado é para nossa interatividade, para discutirmos aí o que vai ser mais importante para essa quinta-feira. E aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para isso, nós vamos direto à nossa rodada de preços, vamos checar as cotações nas bolsas internacionais, onde já funcionam os mercados. A soja sobe 12 dólares e 42 centes por bushel, 0,2% de ganho. O milho tem 4 dólares e 51 centes por bushel, uma alta também de 0,2%. O trigo, 6 dólares e 12 centavos, com uma alta de 0,3%. Ainda na Bolsa de Chicago, importante checarmos os derivados, já a gente vai ampliar um pouquinho mais os comentários no mercado da soja. Nós temos o farelo de soja com alta de 0,7%, 365 dólares e 90 centes por tonelada curta. No óleo de soja, 0,06% de ganho para 47 centes mais 35 por libra peso. Então o complexo soja todo operando em campo positivo, mas com ganhos bastante tímidos. Quem se destaca hoje é o farelo. Nós temos ainda a Bolsa de Nova York para checar. O café caindo 0,6% de queda, o açúcar 24 centes mais 25 por libra peso, 0,9% de ganho, o café 1 dólar e 85 mais 35 por libra peso, falei só a variação, então vamos de novo. Café 1 dólar e 88 mais 35 por libra, uma alta de 0,6, uma baixa de 0,6%. O açúcar, 0,9% de queda para 24 centes mais 25 por libra peso. O algodão, bem próximo da estabilidade, 0,02% de queda. E o petróleo, este subindo, e apesar dessa alta, soft commodities caindo. Sobem os preços do petróleo para o Brent e para o WTI. A alta mais forte hoje está no WTI, 1,6% de ganho para 76 dólares e 28 centavos por barril. E no Brent nós temos 81 dólares e 18 centavos com uma alta de 1,4%. As commodities ainda entre as metálicas e energéticas, o gás natural também subindo hoje, tem alta de 2,5%, o ouro 0,2% de ganho, a prata 0,5% de alta, o cobre 0,1% de avanço. Dólar index, ou seja, o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas. Temos nesse momento uma pequena baixa de 0,03% para 102.997 pontos. Hoje é um dia, de fato, mais contido ali dos mercados de uma forma geral. Se a gente passa a observar, por exemplo, os índices acionários também não registrando ali um mesmo caminho para todos eles, alguns subindo, outros caindo. O mercado e os mercados estão muito atentos a todas as condições que se esperam ser observadas ali da perspectiva macroeconômica, da perspectiva geopolítica, do entendimento da política econômica nos Estados Unidos, como ficarão as taxas de juros. O corte pode começar a vir a partir de março, né, segundo ali as entrelinhas dos discursos das autoridades do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, o Fed. Então, há uma perspectiva, um olhar muito forte sobre isso neste momento, e é isso que o mercado está acompanhando, por isso fica mais contido, né, fica mais, com menos apetite ao risco. Bom, olhando para o fechamento na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, este é um levantamento da Agriinvest Commodities. Queda para o farelo, queda para o óleo de soja e pequena alta para o milho. Numa rápida perspectiva do Eduardo Vanin sobre o mercado financeiro, combinado com os fundamentos. Novos recordes para as bolsas americanas, a discussão continua sobre o número de corte de juros esse ano. Federal Reserve, Banco Central Americano, e também pelo Banco Central Europeu.
Na China, mais estímulos. Nessa semana, o Banco Central Chinês falou em criar um fundo de 280 bilhões de dólares para compras de ações em Hong Kong, corte de compulsórios aos bancos e corte de juros em linhas de liquidez. Ao todo, essa injeção de liquidez deve ser de mais de 420 bilhões de dólares. Na China, as bolsas continuam subindo, este é o terceiro dia de alta, o petróleo subindo, óleo de palma subindo e redução do esmagamento de canola no Canadá. A colheita da soja no Brasil avança rápido no Centro-Oeste, o line-up da soja está em 3 milhões de toneladas à frente em relação ao mesmo período do ano passado, e há uma mudança de padrão no clima, muita chuva para o norte e pouca chuva para o sul da América do Sul. Fundamentos e mercado financeiro combinados. E com esse gancho, a gente começa a checar as notícias da manhã. Bom, e a primeira notícia, efetivamente, é sobre a questão climática. Há novos, melhor dizendo, novos alertas para chuvas muito intensas em todo o Brasil, né? Então, há um alerta vermelho que foi trazido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e foi sendo ali reforçado pelos institutos particulares de meteorologia, como é o caso da Climatempo, por exemplo, falando-se sobre essa umidade muito concentrada ali no leste do Paraná e de Santa Catarina, além do litoral da região sudeste. Então, áreas de instabilidade das ACAS, que é a palavra que mais se fala no clima nesse momento, é as ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que se formou sobre o Brasil, provocam muita chuva sobre a parte norte do Centro-Oeste e Sudeste, a porção sul da região norte do Brasil e parte do Nordeste do país. Então, vou repetir quais são as áreas de instabilidade onde elas estarão mais fortes nessa quinta-feira. Norte do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, sul do Norte e parte do Nordeste. Ainda se observa uma eficiente combinação de circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, que concentra muita umidade no leste do Paraná, de Santa Catarina e no litoral do Sudeste. Áreas de instabilidade de uma outra zona de convergência, neste caso, a zona de convergência intertropical, aumentam a chuva no litoral da região norte. Quais são as previsões, portanto, detalhadas? Vamos ao sul do Brasil? Ainda se observa uma eficiente combinação dos ventos, o sol aparece forte sobre o Rio Grande do Sul, pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde no extremo norte e noroeste do estado, incluindo a Serra Gaúcha. Alerta para muita chuva no Vale do Itajaí, no litoral catarinense, na Grande Curitiba e no litoral do Paraná. Além disso, as demais áreas dos estados catarinense e paranaense têm pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, com períodos de sol. Há risco de chuva moderada a forte. Olhando para o Sudeste, que também é uma região que está chamando muita atenção nesse momento por conta dessas chuvas intensas que vão se acumulando e desses alertas vermelhos, né? É preciso a gente pontuar e trazer esses destaques. Aliás, se você quiser saber mais sobre o clima, mande para nós aqui, a gente vai buscando as informações em tempo real aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom, para o sudeste do Brasil, as áreas de instabilidade da zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, atuam sobre parte norte e leste de Minas Gerais e também sobre o Espírito Santo. Ventos marítimos sopram moderados e levam umidade para o interior do sudeste. O ar úmido e a presença de áreas de baixa pressão atmosférica no interior da região e na costa do Espírito Santo geram muitas nuvens de chuva por todo o sudeste. Bom, para concluirmos a questão climática, região centro-oeste, permanece a influência das áreas de instabilidade da zona de convergência do Atlântico Sul sobre o Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, causando muita nebulosidade e chuva. Dia com sol forte e sem chuva apenas na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, no centro, oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul deverá continuar registrando temperaturas muito elevadas, ali na casa dos 40 graus, em função de toda essa desregulação do clima que a gente está observando agora, em função ainda dos efeitos do El Niño. Então, clima é ter olho vivo para redefinir, inclusive, as suas estratégias, ou de colheita, ou de manejo, tratos culturais, enfim, olho vivo, porque muitas surpresas ainda estão reservadas para esse final de janeiro, começo de fevereiro.
Bom, e também por conta do clima, vamos à nossa segunda manchete, é que se mantêm em alta os preços da soja, do farelo e o óleo, que passa a subir também na manhã desta quinta-feira, 25 de janeiro. Por que isso está acontecendo? As previsões agora para a Argentina dão certo suporte, certa sustentação às cotações da soja na Bolsa de Chicago. Ontem os preços subiram, anteontem os preços subiram e hoje voltam a subir. Nesse momento, 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília, nós temos para o contrato março, 12 dólares e 42 centos por bushel, uma pequena alta de 2 pontos mais 25. Maio, 12 dólares e 48, 1 ponto mais 75 de alta. O julho, 12 dólares e 54, subindo 1 ponto mais 25. Agosto, 12 dólares e 39, alta de 0,25. O mercado está muito atento à condição aqui ainda da América do Sul. Então, essas mudanças nos padrões climáticos, mais chuva no norte, menos chuva no continente, né, sul-americano, traz ali um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta porque a Argentina está em plena fase de desenvolvimento das suas lavouras. Até este momento, a perspectiva de uma safra recorde no país, uma safra que pode, de acordo com algumas estimativas, superar as 50 milhões de toneladas. Vai acontecer? Ainda é difícil dizer. A Argentina começa a plantar um pouco mais tarde do que o Brasil e tem essa, né, e traz essa perspectiva mais positiva, portanto, para o mercado, dando ao mercado o entendimento de que a América do Sul estará bem abastecida, apesar da quebra da safra brasileira. Então, monitorar o que vai acontecer na Argentina é importante e isso também tem essa característica mais forte por conta dessa condição do mercado de derivados. Vejam que hoje farelo sobe também, o óleo que estava ali sem variação voltou a registrar oscilações e volta ao lado positivo da tabela, então o mercado está muito pautado nisso. Um outro ponto de suporte para as cotações em Chicago, e nós percebemos que toda vez que o mercado tenta furar para baixo os 12 dólares por bushel, volta a retomar o seu fôlego, né? Então quer dizer que há um suporte importante ali nos 12 dólares, de acordo com os analistas, os consultores de mercado. Nós vemos que há uma sinalização de suporte vindo também da pouca participação do produtor brasileiro em novos negócios, ou seja, o produtor cauteloso, sabendo que tem problemas com a sua safra, evita avançar muito com as vendas, e isso vai dando esse suporte aos preços, vai criando um cenário que nesse momento é fundamentalmente positivo. No entanto, segundo o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, um dos mais experientes do Brasil, ele afirma que esses fundamentos são frágeis e, portanto, o produtor tem que ficar atento. Essa tem sido uma semana de alta. Isso quer dizer que se desenhou uma tendência de alta para os preços da soja, ainda não foi total e completamente estabelecido. Amanhã estará conosco, essa semana numa mudança, né? Amanhã estará conosco o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, para nos fazer um balanço dessa semana de como tem sido o avanço da nossa comercialização. Um ponto de atenção que também começa a ganhar um pouco mais de corpo no radar dos mercados é a qualidade da soja brasileira, em especial mato-grossense. Com a nossa colheita em andamento, a gente já passa de 6% da área e é uma colheita bastante adiantada, é uma colheita que supera a média ali dos últimos anos, isso refletindo um cenário de antecipação dos ciclos, dos problemas climáticos, é a questão da qualidade dessa soja, portanto. Ontem nós trouxemos um levantamento sobre a soja de Mato Grosso e todos os problemas que ali foram acumulados. Então nós tivemos um replantio recorde no estado de cerca de 1 milhão de hectares, segundo um levantamento da Agroconsulting. A incidência de mosca branca é algo sem precedentes, a gente tem uma incidência muito forte em anos secos como este, em anos de intempéries climáticas, em anos onde a condição é uma praga que se prolifera muito rapidamente, a densidade populacional é elevada, né, e é de difícil controle. Então, tecnologia de aplicação é uma das orientações dos especialistas para garantir ao menos um controle efetivo, eficaz da mosca branca, que tem sido uma realidade difícil não só para Mato Grosso, mas para outros estados também, como é o caso de Minas Gerais, com a incidência forte da mosca branca. Então é ter isso no seu radar, garantir ali as suas boas estratégias de manejo, essa tecnologia de aplicação, tem ao seu lado profissionais de confiança que vão lhe ajudar com este problema. Por que a mosca branca tira tanto da produtividade
da soja, né, segundo explicaram os especialistas, no momento em que ela suga a seiva da planta e elimina depois ali uma substância açucarada, depois que ela se alimenta, nós temos ali a liberação de uma camada de fungo, né, a famosa fumagina, né, ela impede que, ou ela limita a capacidade de fotossíntese da soja, né, que ela tira ali a área fotossintética e a soja, claro, vai perdendo força, vai perdendo vigor, vai perdendo a capacidade produtiva, o potencial produtivo. Então, é um problema muito grave na safra 2023-24, entre outros problemas. Claro que nós temos bons pontos de lavouras, lavouras satisfatórias com índices de produtividade acima da média, mas é preciso colocar também esse fator aí na nossa conta. Sugiro que vocês revisitem essa entrevista, essa matéria sobre o levantamento das perdas em Mato Grosso. Na sequência das nossas manchetes, vamos fazer um rescaldo do que aconteceu lá na greve geral na Argentina. Se lembram que ontem eu dei essa passada pela notícia que vai acontecer. Começou meio-dia ontem, milhares de argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires para protestar contra os pacotes de reforma da lei ônibus, né? E o decreto de necessidade e urgência, que são propostas, claro, do governo de Javier Milei. E as informações partem dos jornais Clarín e La Nación, que são os dois maiores, os dois mais importantes da Argentina. Os manifestantes começaram a se reunir por volta das 12 horas, ou seja, meio-dia, horário de Brasília. As imagens divulgadas mostram que os argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires próximas ao Congresso, ali, a Praça de Maio, e também tentaram fechar a Avenida 9 de Julho, né? A Associação Bancária, sindicato que reúne os bancários, também aderiu à greve e alguns estavam ali, né, mostrando que eram parte da equipe do Banco Nacional, Banco de la Nación Argentina, cantando "O banco não se vende". O Ministério da Segurança argentino, que é comandado por Patrícia Bullrich, que foi uma das candidatas à presidência e quando perdeu no primeiro turno, né, tivemos o segundo turno com Javier Milei e Sérgio Massa, Patrícia Bullrich demonstrou seu apoio, imediatamente declarou seu apoio a Javier Milei, assumiu o Ministério de Segurança. Ela implementou o chamado protocolo anti-piquetes nos pontos de acesso a Buenos Aires. A medida, por exemplo, impediu os manifestantes de atravessarem a ponte Pueyrredón. O ato dessa quarta-feira foi convocado pela CGT, a Confederação Geral do Trabalho, uma das maiores centrais sindicais da Argentina. Cerca de 300 voos foram cancelados por conta da greve. Às 15 horas, horário de Brasília, os integrantes chegaram a ler ali um documento. Chegaram a apresentar ali um documento, né, com todos os motivos que levaram os protestos. E segundo as estimativas do governo, essa greve de um dia apenas, né, com toda essa confusão, e foi de fato uma greve geral, ela provocou um prejuízo para os argentinos de cerca de 1,5 bilhão de dólares, embora alguns setores não tenham sido paralisados. Mas fato é que isso permanece inclusive no radar do mercado de grãos, para entendermos a logística, para entendermos o esmagamento de soja, para entendermos a agroindústria funcionando, enfim. Então nós estamos também buscando a perspectiva do agro para esse momento político e econômico que vive aqui o país vizinho, que vive a Argentina. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Vinícius Chambré, bom dia a todos. Hoje será top, Matheus da Pátria. Vinícius, Matheus da Pátria é amanhã dessa semana, tá? A gente tem aqui a quinta com a Pátria, mas essa semana o Matheus vem na sexta-feira. Então a gente fez um ajuste, mas já estamos te esperando aqui. Se quiser mandar pergunta, pode mandar, tá? Então já quiser, né, já adiantar, já deixa separada a sua pergunta aqui para o Matheus. A gente começa a entrevista trazendo as perguntas da nossa audiência com ele amanhã. E eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, tanto pelo canal AgroPlus quanto pelo noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube. Não se esqueçam que essa janela aqui do nosso lado é para nossa interatividade, inclusive para você que está acompanhando pelo canal AgroPlus. Está assistindo na televisão? Excelente! Pega o seu celular, ficou alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, quer que eu fale sobre algum mercado? Manda ali, ó, na nossa janelinha aqui no YouTube e a gente tá aqui com a nossa equipe recebendo essas perguntas todas para mandar as respostas para vocês.
Na sequência das nossas notícias, é uma loucura o que acontece, né? Quando a gente pensa em política e educação. Se lembram que o Enem do ano passado gerou um monte de polêmicas por conta daquelas críticas ao agronegócio brasileiro. As instituições, a Associação de Olho no Material Escolar, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a sociedade civil organizada, todos se posicionaram contra isso e pediram uma retratação, inclusive por parte do Ministério da Educação, que jamais veio, por parte do governo federal, que jamais veio, inclusive o governo federal, né, a ordem veio direta do gabinete do presidente Lula, era de que inclusive o Ministério da Agricultura se mantivesse afastado dessas discussões em torno das críticas infundadas feitas na prova do Enem ao agronegócio brasileiro. O que se observou na sequência foi a Confederação Nacional da Educação, a CONAE, que está prevista para 28 de janeiro, trazendo um documento que vai pautar a educação do Brasil pelos próximos 10 anos, então até 2034, uma década de diretrizes, de novo, com críticas infundadas, informações inverídicas sobre o setor produtivo do país. Mais do que isso, há representantes ali para fazer este documento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, por exemplo. Então, mais uma vez, a Associação de Olho no Material Escolar, hoje uma das mais importantes, organizadas e eficientes do agronegócio brasileiro, ali sob a batuta de mulheres muito importantes e muito à frente do seu tempo, né, querendo transformar a educação desse país, junto da FPA, fizeram então um documento pedindo, né, com urgência, o adiamento da CONAE. Vai acontecer? É difícil a gente firmar, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária trouxe uma nota oficial que diz o seguinte: não só a FPA, tá, mas assinam esta nota a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Mista do Comércio e Serviços, da Agropecuária, em apoio ao produtor de leite, da segurança pública, da bioeconomia, Brasil, Texas, Evangélica e Mista em prol do semiárido. 11 frentes parlamentares assinam a nota que diz: as frentes parlamentares signatárias desse documento manifestam profunda preocupação em relação ao documento referência divulgado em 18 de outubro de 2023 pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação, o MEC, o qual servirá como fundamento para as deliberações da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, de 2024, a ser realizada a partir do dia 28/1 de 2024. Aqui estão listados 8 motivos que justificam esse pedido de adiamento. Então, é muito sério o que está acontecendo. Nós temos essa necessidade de, rever esse documento e, ter o entendimento de que isso não pode vigorar, sabendo-se que há, por exemplo, a Associação de Olho no Material Escolar que poderia participar dessa discussão tal qual participou o MST, para trazer as verdades ali. Esta associação de Olho no Material Escolar promoveu junto da USP um estudo de como as informações do agronegócio brasileiro estão pautadas ali nos livros didáticos. E claro que são informações antigas, equivocadas, infundadas, descontextualizadas, e elas aparecem 60% a mais de forma negativa do que trazendo verdades ou os bons resultados do agronegócio brasileiro. Então, ter isto na condição e ter isto no radar é determinante, né? Vejamos o que vem na sequência, né? É muito importante que haja né, essa crítica ao viés ideológico da CONAE precisa ser ouvida, né? E há a necessidade, então, desse adiamento para que o documento seja revisto. Ou serão 10 anos, uma década de informações infundadas. Vamos falar aqui rapidamente com a nossa audiência. Tem gente perguntando coisas importantes do tipo: Buterrier Taizão, clima argentino, alguém poderia ficar de olho no clima argentino e passar para nós? Tenho muita soja. Olha só, Argentina, temos ali os próximos 7 a 10 dias de tempo mais seco e quente, segundo os modelos climáticos nos apontam. Então, parte dessas altas que se registram para a soja nessa semana, elas estão bastante conectadas a essa condição de clima um pouco mais adverso para os argentinos. As lavouras ainda não sentiram, efetivamente, eu vou junto com vocês abrir aqui
sites locais, sites da Argentina, para a gente saber se tem aqui alguma situação. Então, ó, não tenho aqui uma atualização específica sobre perdas ou fragilidade das lavouras, mas tenho as informações atualizadas de que essa previsão para a Argentina de dias mais quentes e secos, num período dos próximos 7 a 10 dias, já preocupam o mercado e já podem ali trazer sinais de alerta para os produtores. Ao longo do dia eu te dou mais detalhes aqui no noticiasagricolas.com.br, fora que nós já temos aqui algumas informações, inclusive a entrevista do Vlamir Brandalize ontem ao Alexander Horta no fechamento de mercado tem muito dessa condição. E hoje eu te atualizo também aqui no noticiasagricolas.com.br sobre essas condições do clima argentino, ok? Ana Cláudia Nascimento, bom dia. Ana sempre com a gente. Obrigada pela sua audiência, Ana. Vamos lá. Carlinha, poderia trazer mais informações sobre as manifestações de produtores na França, Alemanha e Itália? Podemos, com certeza. Os agricultores continuam se manifestando por lá, os protestos seguem e os pleitos são bastante similares aos que se apresentaram ali pelos produtores de Berlim, na Alemanha. Então, nós temos essa condição, né, de colocar ali no nosso radar os agricultores franceses, né? Ontem eu falei isso aqui quando a gente trouxe as manifestações de Berlim, e não é diferente para esse momento. As manifestações foram quase que criadas pelos franceses, então não os provoque, não os limite, não os coloque em situação de vulnerabilidade, de fragilidade ou de limitar a sua competitividade, que eles vão falar. Ontem os vídeos mostravam uma loucura, pilhas de feno, né? Eles não queimam pneu lá. Pilhas de feno. Tem diálogo. Vocês querem dialogar? Vocês querem fazer o certo? Não. Então, pilhas de feno bloqueando as rodovias na França. Então, percebam. E ao longo do dia também eu vou trazer uma matéria mais detalhada. Eu vou fazer o seguinte. Vou trazer fotos, vou trazer vídeos nessa notícia. E amanhã, viu, Ana? Aqui no Bom Dia Agro a gente compartilha essas fotos e vídeos. Mas já lhes adianto, os protestos continuam. Itália, França, Alemanha já aconteceu e continua. Então estamos ali nesse ínterim, tá? E ao longo do dia essa notícia chega aqui também ao Notícias Agrícolas. Pessoal, eu vi que tem mais perguntas chegando por aqui. A gente vai sempre carregando-as para o Fala Produtor. Sempre que eu tiver um tempinho aqui no nosso roteiro, eu vou encaixando essas respostas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar sequência aqui às notícias da manhã e eu já respondo para vocês aqui no Bom Dia Agro, tá bem? Ó, para concluir os destaques de hoje, não bastasse só a política brasileira, né, os políticos brasileiros quererem a derrubada do marco temporal que democraticamente foi aprovado no Congresso, agora também o Observatório do Clima, o Greenpeace e outras 4 organizações submeteram ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a promulgação da lei do marco temporal pelo Congresso Nacional. E aí a gente tem, né, a ADI que diz assim, ó, as entidades sustentam que a lei ataca, abre aspas, de forma inconstitucional, violenta e injustificada o direito dos indígenas às suas terras, culturas e modos de vida. No documento afirmam que o marco temporal representa o maior retrocesso aos direitos fundamentais dos povos indígenas desde a redemocratização. O meu questionamento aqui é o seguinte: quantos representantes dos povos indígenas foram ouvidos para que essa ação direta de inconstitucionalidade fosse colocada ali, submetida ao Supremo Tribunal Federal, o STF? Porque ao passo em que a gente derruba o marco temporal, nós vamos ter que sair aqui dessa sede do Notícias Agrícolas, você que está aí no seu escritório do Greenpeace vai ter que sair daí, porque tudo é terra indígena, minha gente. Os representantes dos povos indígenas já não estão mais satisfeitos com isso e querem e entendem a importância do marco temporal. Já disse mais de uma vez aqui, acompanhem o trabalho da deputada Silvia Wayampi, que é representante dos povos indígenas, ela é do Amapá. Eu vou até buscar aqui exatamente o que eu estou dizendo, porque assim, minha gente, não dá mais para todo mundo querer palpitar naquilo que não sabe só por ideologia e romantismo. O Brasil precisa avançar e eles querem avançar. Eles querem mais para eles. E isso
precisa ser respeitado. O marco temporal é o que traz paz no campo para os povos indígenas, para os produtores rurais e para o Brasil. O marco temporal foi por 30 anos discutido no país. A gente tem que ter respeito a tudo isso que está acontecendo, a esse processo. São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo no Bom Dia Agronegócio. Na sequência você acompanha aqui na volta, a gente vai falar sobre o mercado de milho com o Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora. Um instante só, a gente volta já. Caiapônia, 6 de janeiro de 2024, condomínio Bela Vista do Gigante, início da colheita de soja, cultivar guepardo, data de plantio 28 de setembro de 2023, média até o momento parcial em torno de 28, 29 sacas por hectare, muito abaixo do esperado. Colheita Rio Verde, Goiás, região da Ponte Pedra. Hoje 8 de janeiro de 2024, soja plantada dia 1º de outubro. No ano passado essa mesma área foi colhida em torno de 4.700 quilos e esse ano em torno de 1.500, 1.400, 1.200 quilos. Vou fechar a média depois para ver. Tenso, 22 dias sem chuva, temperaturas acima de 35 graus, chegando a bater 40 graus. E muitas lavouras na região nesse patamar. Hoje, dia 11 de janeiro de 2024, região da Canarana, do Mato Grosso. Essa soja aqui foi plantada no início do mês de outubro. É uma cultivar 6.8 de grupo de maturação, cultivar guepardo. Situação aqui muito precária, faltou muita chuva para se cultivar. E agora tem 10 dias que não para de chover. Não tem como colher essa soja. Essa noite ficou a noite inteira chovendo. Os grãos já começando a dar ardilha variado. E não tem o que fazer. Soja de 15 a 20 sacos por hectare. Bom dia, passando só para mostrar. Isso aqui é uma soja 6174 com seus 60 dias já de emergida. Pode notar que com todos esses problemas climáticos que nós tivemos, segurou o bacheiro, sem nenhuma doença, sem nenhuma praga. Isso é um manejo feito tudo na hora certa, do jeito certo que tem que ser feito. Deixa a gente super feliz, porque mostra que estamos no caminho certo. Esse caminho certo é pesquisa aliada à prática. De volta com o nosso Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, 8 horas 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos direto ao nosso quadro de entrevistas, porque toda essa volatilidade entre os preços do milho é assunto para tratarmos já com o nosso entrevistado de hoje. Companhia é Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, para entendermos toda essa volatilidade que marca o início deste novo ano. Para os preços do milho, Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você conosco. Olá, Carlos, bom dia, é um prazer enorme estar com você e todo mundo do Bom Dia Agro. Obrigada. Roberto, de fato, né, marcamos aí um início de 2024, um janeiro de flutuações intensas. Quando sobe, sobe bastante, quando cai, cai bastante. A B3 tem estado completamente volátil. Qual a sua perspectiva nesse momento? Realmente a gente veio num momento, lá desde
finalzinho de outubro, né, com a retração de oferta, os preços vinham subindo e tal. Aí tivemos aquele período de festa, um período meio parado, né, cara? E logo no começo do ano tivemos uma alta expressiva já nos preços, né? E depois, na sequência, uma queda muito forte, né? E a gente costuma às vezes dizer, pelo menos ultimamente, depois que a gente tem aí um mercado com exportação muito forte no Brasil, às vezes os preços do milho, normalmente quando ele sobe em elevador. E quando desce, desce de escada, né? Mas dessa vez subiu do elevador e desceu do elevador. Então, foi realmente surpreendente. Eu acho que a gente teve aí algumas coisas que vieram, o mercado, de uma certa forma, teve alguma. Lógico que a B3 é um referencial para o mercado, mas eu acho que teve um drive muito forte a B3, isso impactado por algumas coisas que o mercado todo questiona, a questão de como é que funciona os encerramentos de contratos, e tem alguns indicadores mostrando coisas diferentes do que era o mercado, e isso mexeu um pouquinho com a B3. Da mesma forma, porque é estranho às vezes, né? O mercado está em alta e ele mostra baixa, o mercado está em baixa e ele mostra alta, então fica um negócio meio confuso, aí o mercado fica meio travado. Então foi assim, foi o que aconteceu, foi realmente uma volatilidade grande, e agora tivemos aí de novo uma queda no milho. A B3 ainda até esses dias andou recuperando um pouquinho, né? Esses 2 últimos dias, principalmente na terça-feira, onde tivemos uma volta, até porque houve uma realização de posições, né? O mercado tinha caído muito, então houve um ajuste de posições, houve uma correção, onde de novo mais uma leve alta, né? E o indicador Exalc CPEA nos mostrando aí uma faixa de 62 a 62 a 63. Nesse momento o indicador Exalc CPEA é 62 a 64, né? Então esses são os números que nós temos hoje no mercado. Agora, Roberto, diante de todos esses fatores se combinando, dessas altas muito fortes, você falou, né? Subiu de elevador, desceu de elevador, tem sido bastante interessante acompanhar o mercado do milho. Isso deixa claro que não há, portanto, uma tendência determinada para os preços agora, ou apesar desta volatilidade, há uma tendência estabelecida, mas que por vezes a gente não consegue identificar tão facilmente. O que a gente precisa, na verdade, olhar são o que a gente tem, as informações que nós temos. Nós temos números aí, por exemplo, do governo, de estoques de passagem, que assusta um pouco o mercado, tá? Mostrando aí que o estoque de passagem seria agora no final de... Na verdade, os números da Conab, a safra agrícola termina no dia 31 de janeiro, né? Então nós estamos encerrando agora, dia 31, a nossa safra agrícola 22-23, iniciando então em fevereiro a safra agrícola 23-24. A Conab fala que nós vamos ter um estoque de passagem na faixa de 3 milhões de toneladas, tá? Esse é um número apresentado que é baixo. Os números das consultorias, de trades que acompanham o mercado são outros, né? Então, aí a gente tenta buscar alguma informação que a gente consiga tentar entender, né, cara? Onde é que está a informação correta, né? Eu andei pegando essa semana, né, não fiz todos os estados, tá? Mas eu peguei, por exemplo, dados do IMEA, no Mato Grosso, dados da FamaSul, do Mato Grosso do Sul, e dados do DERAL, no Paraná. E você pegar o que essas entidades estão divulgando, né, de comercializado já no milho, eu encontrei, só nesses 3 estados, algo ao redor de 11 milhões de toneladas de estoque de passagem, só nesses 3 estados. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado. Esses estoques, a gente tem falando que tem ainda mais estoques da Bahia, de Goiás, de São Paulo é pouco, mas Minas, Rio Grande do Sul, tem uma safra entrando. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado com as informações e trabalhar em cima delas. Me parece que nós temos um estoque confortável, eu, como analista, acredito que nós estamos com um estoque confortável para passar e receber a safra de verão, chegar até a safrinha, tá certo? Então, acho que até um estoque alto, porque a gente, na verdade, está vendo que o soja também no ano, né? Então, se a soja não está sendo vendida, é sinal que ela vai ser colhida e vai para o armazém e não vai para os portos. Então, isso pode sobrecarregar um pouco a logística. Se o produtor que tem milho hoje, ele tem espaço para armazenamento, para guardar, quer esperar uma nova oportunidade, isso vai ser especulativo, né? Ele pode fazer isso. Aí ele contém esse milho, então a gente tem o milho físico, mas não tem o milho disponível, né? Então vai depender muito do momento de cada produtor,
como é que ele está com seus espaços, qual a sua situação de fluxo de caixa, para ele tomar uma decisão. Eu, como analista, posso dizer que, particularmente, acho que nós temos um estoque razoável de milho, né? Então, e vem aí uma safra, vamos dizer assim, literalmente grande, né? Mesmo com as perdas na soja e também alguma coisa no milho, nós temos uma safra grande. Então, é uma questão de análise, né? E agora, para frente, né, cara? Acho que você vai me perguntar depois para frente, porque a gente tem que pensar depois aí na safrinha. A safrinha é uma outra história, né? A gente tem que ver o que realmente vai ser plantado, com qual a intensidade de tecnologia que vai ser plantado ou não. Então, tudo isso depois vai trazer novos números. Aparentemente, vamos ter uma produção menor. As exportações de milho, que esse ano aqui vão chegar ao redor de 55 milhões de toneladas, encerrando agora em 31 de janeiro, no ano agrícola, né? O ano que vem, nesse ano, provavelmente serão menores, mas o que vai sair é o excedente, que é o que, felizmente, nós temos uma boa performance mundo afora, com uma qualidade de milho muito bom, e onde a gente tem a oportunidade de colocar esse milho para o abastecimento mundial. Então, vamos ter uma exportação menor? Vamos, mas assim torna o excedente. Ainda será uma grande exportação se a produção vier boa. Agora, Roberto, você falou da safrinha, né? A gente tem um ponto de convergência ali entre os especialistas de uma redução diária na segunda safra de milho. Eu queria saber se você também aposta nessa redução e o quanto disso ainda vai pesar para o mercado, porque eu imagino que os produtores estejam decididos, ou se não estão decididos ainda sobre a segunda safra, precisam tomar essa decisão para ontem, né? Exatamente. A gente, bom, pelo menos eu pactuo também com essa questão de que vamos ter uma produção menor, que é o que eu falei até anteriormente, né? Por uma questão bom, principalmente, eu acho que investimento em tecnologia, tá? Então, eu acho que o produtor, eu sempre tenho uma opinião que também o produtor, ele precisa plantar. O que vai fazer com uma área parada, né? Então, a gente está vendo aí agora a soja, em função do clima, sendo tirada antes a colheita da soja já está avançada em relação ao ano passado, né? Então, eu acho que o produtor vai acabar produzindo, até porque, Carla, uma das coisas que segura os preços, se a gente for fazer assim, dividir uma coisa, o que realmente está segurando os preços de milho no Brasil? Para mim, é claro, um excesso de estoques que nós temos, principalmente nos Estados Unidos. Chicago está 4,50 o bushel, Sim. né? Isso aí, quando estava lá 6, 5 e pouco, então a gente falava, olha, provavelmente vai chegar a 4,50. Pode ser até que ele ceda um pouquinho. E nós temos também um dólar que não ajuda. Então, em termos de preço, não tem muito o que falar, porque nós somos um país que temos excedente, então, enquanto tivermos excedente, a paridade vai ser de preço de exportação. Preço de exportação que é formado por preços de Chicago em função da demanda mundial, né? Então, assim, na minha opinião, a gente tem um cenário de preço ainda que não é muito confortável, até mesmo para a soja, que está vendo o preço da soja, né? E também tivemos aí no último relatório um viés de alta nos estoques, né? Então, uma recuperação de produção da safra da Argentina e tal. Enfim, nós estamos falando que os Estados Unidos têm 55 milhões de toneladas de milho em estoque, são 55 dias de estoque. Então, é isso. Agora, o produtor tem que plantar por quê? Porque aí ainda a safra americana, que a partir do mês que vem a gente vai estar falando qual a expectativa de área e produção, que vai sair no Outlook da Agriculture, né? Que é agora em fevereiro. E vai saber se podem ter algum problema climático. Eu tenho uma opinião que eu venho sempre falando, que eu acho que se o mundo voltar a ter um viés de alta nos estoques, eu acho que nós vamos ter uma celeridade nos consumos de biodiesel e de etanol mundo afora. É uma questão de aumentando a adição de biodiesel e etanol nos combustíveis, né? Então, assim, é difícil falar que o produtor não vai plantar, porque ele precisa girar a terra dele, né? Então, eu acho que tem que plantar, né? E esperar, talvez por outro momento. O momento, por enquanto, não é de melhoras no preço, principalmente em função do cenário lá de fora.
E você sabe, Roberto, que ontem, na análise do fechamento do mercado da soja pelo Vlamir Brandalize, aqui com o Alexander, ele citava como um dos pontos de apoio para os preços da soja os negócios mais contidos pelo produtor brasileiro, a pouca participação do produtor no comércio por conta desses preços pressionados. Como é que isso fica quando a gente olha para o milho, por exemplo, onde há uma necessidade da gente monitorar não só ou o apetite do produtor por vendas, ou a necessidade, mas o entendimento de que muitos deles têm que liberar armazém, você citou a questão da armazenagem, tem que liberar armazém para a chegada da soja e talvez vender um milho onde não seja o momento mais oportuno para ele. Quer dizer, como é que essa relação e essa participação do produtor brasileiro em novos negócios ou não está sendo avaliada pelos mercados agora? Então, Carla, você sabe que uma das coisas que eu falei em algumas entrevistas atrás, não sei se foi com vocês, mas eu falei muito da questão da exportação do ano passado. O produtor, em um determinado momento, ele fez exatamente aquilo que precisava, ele sabia que ele tinha que vender, precisava abrir espaço, tinha muito milho no Brasil, mas chegou ali, quando começamos a ter aqueles problemas climáticos, começou a se travar e acabou que deixamos de exportar, perdemos pelo menos 5 milhões de toneladas. Perdemos, que eu digo o seguinte, deixamos de exportar 5 milhões de toneladas do Brasil, né, e não estariam mais aqui nos estoques internos, né? Então, a exportação, eu sempre trabalhei com 60 milhões de toneladas, umas consultorias também, só que nós vamos encerrar com 55. Esses 5 milhões de toneladas ficaram a mais, tá? Então, é aquilo que eu disse para você. É preciso tomar muito cuidado, porque os números que estão na Conab, para mim, acho que não trazem a realidade. Se o produtor estiver mirando nisso, acho que não é uma realidade. A realidade do produtor é o seguinte: eu vou ter espaço para ter a minha safra já acertado, fechado, seja lá com armazém, seja lá com os números, com os silos que ele tem na fazenda dele. Dá para mim esperar o milho, sei lá, nos silos bolsa, dá para mim fazer isso? Se der, muito bem, é uma estratégia, né, especulativa de preço. Não acredito que os preços devam melhorar muito, a não ser que a gente tenha quebras de safras para frente, apesar que eu acho que, um detalhe que também tem que colocar, a safra de soja dos Estados Unidos ela será maior, ela vai avançar em área de milho, tá? Então nós vamos ter uma safra de milho menor, mas tem muito estoque de milho por lá. Então assim, tem muita coisa para acontecer lá na frente, mas é o que eu falo, não dá sinais de que possa melhorar os preços em dólar na Bolsa de Chicago, tá certo? Agora, o produtor ele precisa ver exatamente o espaço que ele tem. Se ele tiver alguma coisa que ele quer especular e esperar lá para frente, é uma decisão. Eu, particularmente, eu acho que vai haver uma necessidade de venda por conta dos produtores, seja por caixa, seja por uma questão de espaço, né? Então, é o que a gente avalia. Então, vamos dizer assim, eu acho que, infelizmente, aquela trava, ela trouxe preços melhores para o milho, tá? Mas ficou muito para o mercado interno. Ainda o mercado interno teve que comprar menos, tiveram que reduzir estoque para ir esticando seus estoques, né, até chegar agora. Nós estamos aí já chegando com a safra de verão, tudo mais, né? Então, o produtor, aquela parada, deixamos de vender 5 milhões de toneladas, acho que ela foi... mas infelizmente é difícil, né, cara? A gente saber o timing certo também. Não é fácil, não dá pra gente. É fácil a gente olhar para trás, né? Mas a gente falava muito: se fosse 60 milhões de toneladas, os estoques seriam menores. Eu te perguntei isso, Roberto, porque também tô ali sempre fazendo as relações com a soja, porque o produtor de soja é o produtor de milho e vice-versa, né? É sabido que um mercado está muito correlacionado ao outro. E o que eu tenho percebido é que muitos produtores relatam, o IMEA trouxe esse apontamento também, que as contas, por exemplo, o produtor de Mato Grosso não fecham, né, para a soja. Os atuais preços já não cobrem os custos de produção. Como é que está essa relação para o milho? Como é que estão as margens do produtor brasileiro diante desse quadro que você está detalhando para nós? Então, Carla, eu acho que essas regiões mais distantes, elas devem entrar num cenário novamente. Primeiro, vai estar abaixo do custo de produção, provavelmente em algumas regiões, né, mais distantes, né? Se a gente for falar de preços mínimos, a gente está falando em diversos momentos aqui durante a safra passada, e estamos entrando essa aqui, em algumas regiões estão abaixo dos preços mínimos, né? Então, é uma questão também que isso
pesa, né? Então isso aí pesa, e acho que uma sucessão de safras com uma situação como essa pode trazer problemas, né? Até que o milho e a soja, a gente também, o produtor, ele faz muito a combinação de que é necessário fazer a rotação de cultura, né? Para isso dar uma margem melhor na soja, mas se você tiver as duas culturas, né? Que tenham margens negativas, começa a ser um problema. Começa a ser um problema, né? Mas isso pode ser que passe de uma safra, mas se tiver safra contínuas assim, aí sim eu acredito em reduções diárias, tá? Aí sim eu acredito em reduções diárias, mas não sei se é para esse ano. Roberto, o Thiago Pandolfo, no quadro de oferta e demanda da Conab, teríamos 10 milhões e meio de toneladas de milho com 44 milhões e meio de exportação. Exportamos 55 milhões. Teoricamente, zeramos os estoques. Onde está esse estoque? É o que pergunta para ti o Thiago Pandolfo. Não, acho que o Thiago ele precisa dar uma olhadinha não sei, ele está pegando acho, uma informação errada, tá? Estou aqui com o relatório de janeiro, para você ter uma ideia, as exportações previstas do ano passado foram 56 milhões de toneladas. Pelo que a gente está vendo, deve ser um pouco menos, vai ser acho que 55, tá? Os estoques de passagem são 6 milhões de toneladas, tá? Então, a exportação de 46 foi na safra anterior, lá, 21, 22, né? 46, 47. E os estoques de passagem que a Conab fala são 6 milhões de toneladas. E eu aqui estou questionando que esse número não é uma verdade, né? Então, eu acho que o Thiago, só precisa dar uma olhadinha, Thiago, talvez, ver se está atualizada essa sua informação aí, mas essas que são as informações oficiais, tá? A expectativa de exportação, ela começou lá atrás, os números baixos, só que também a expectativa de produção era mais baixa. Quando a gente percebeu que tínhamos área e produtividades maiores, a gente teve que exportar mais, tá? Se você estiver comparando com o que foi previsto lá atrás, faz sentido. Ó, começou lá talvez com 45 milhões de toneladas. Pô, chegamos em 55. Mas a produção também foi maior, sabe, Thiago? Então, eu não me lembro quais eram os números iniciais, mas eram beirando isso, entre 45 a 50 lá atrás, se for isso que você está falando. Então, precisa ver bem de onde que você está pegando a base, porque o último número da Conab é de 56 milhões de toneladas passar para passar. Relatório de janeiro. Bom, Roberto, quero muito te agradecer pelas informações, né? Infelizmente, o nosso tempo estourou, mas eu vou te trazer mais vezes aqui no Bom Dia Agronegócio, que eu sei que tem mais perguntas chegando aqui para ti, sempre bom ter você com a gente no Notícias Agrícolas de uma forma geral, mas eu vou puxar a sardinha aqui para o Bom Dia Agro, inevitavelmente, né? Então, obrigada, viu, meu amigo, pelas informações, por atender o nosso chamado e vamos continuar acompanhando esse mercado, que eu tenho certeza que ainda tem muita notícia que tá aí para aparecer, para a gente continuar dando aqui para o nosso produtor. Obrigada, Roberto. Cara, eu que te agradeço, muito obrigado. Parabéns pelo seu programa, é com muito conteúdo, é muito legal o seu programa, Muito fala de obrigada. tudo, né? E da relativo à nossa área, né? Então, muito obrigado, ficamos à disposição de vocês e um bom dia a todos. Obrigada, Roberto. Bom dia, bom restinho de semana para ti, meu amigo. Até mais. Um abraço. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Conosco, senhoras e senhores, Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora e, de novo, né, um dos mais experientes analistas do mercado de milho desse país, trazendo orientações, informações importantes para você. Faça contas, esse é seu momento de participar do mercado. Bom, dadas as informações do nosso entrevistado, vamos falar com a nossa audiência, vamos ao Fala Produtor. Bom dia, hein, senhoras e senhores? Bom dia para Ana Cláudia Nascimento, que já falei com ela hoje, mas sempre conosco, sempre bom ter você. Para o Diogo Grossman, para o Cleumene Santana, para a Dona Eliana, para o Márcio Eno, para o Antônio Vicente da Silva Neto. Bom dia! Colheita da soja e plantio da safrinha indo bem em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, coisa boa! Coisa boa para vocês, que seja uma bela de uma segunda safra, que se colha bem a soja, que seja muito próspera. Pessoal da LSX Agrofértil, bom dia para todos. Ótima quinta-feira, direto de Barretos, São Paulo, obrigada. Bom dia para o Neumar Fecel, bom dia Carlinha, Neumar da Coplacana, da unidade de GR. Um forte abraço a todos. Obrigada, Neumar. Pessoal da Coplacana nos acompanhando aqui no Bom Dia Agro. É um privilégio para nós estarmos, né, em instituições tão
positivas, tão respeitadas, né? É um prestígio da audiência de vocês, então já aproveito para agradecer pela confiança no nosso trabalho e vocês que queiram mandar pautas, né, aqui para o Bom Dia Agro, tanto entre os entrevistados, quanto para a gente detalhar aqui nas nossas notícias da manhã, nas nossas rodadas de preços, a gente vai mandar um formulário para vocês trazerem essas sugestões, tá? E darem ali a opinião de vocês sobre o Bom Dia, para que vocês possam, para que a gente possa conhecer um pouco mais de vocês, né? Então, saber que tipo de informações vocês acessam, que tipo de informações vocês querem ver mais aqui no Bom Dia Agronegócio. Isso vale para você que está acompanhando a gente pelo canal AgroPlus também, tá? Acompanha pela televisão e aí, ó, redes sociais do Notícias Agrícolas, YouTube do Notícias Agrícolas, vai estar tudo lá para você dar a sua opinião, certo? E no @jornalista Carla Mendes lá no Instagram também dá para você mandar mensagem sugerindo pautas, enfim, pra gente conversar, tá? Bom dia também pro Vinícius Chambré. Não se esqueçam, Vinícius, tô te esperando amanhã pra gente falar com o Matheus da Pátria. Bom dia pra Lilian Henke, pro Joviel Lima, pro Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. O Joviel Lima diz assim, ó, o pessoal da LSX de Barretos ligados. Você é desse time? Se não é, obrigada. Se é, que bom que o time tá, né, tá em vários locais acompanhando, excelente. A Ana Cláudia pediu as informações sobre os protestos na Europa, vamos trazer. Bom dia para dona Neuza, de São Paulo. Bom dia, bom dia. Bom dia para o Rodrigo, bom dia, Carla, aqui no sul do Maranhão. Muita chuva e a colheita iniciando com muita chuva. No plantio faltou, na colheita vai sobrar. Abraço. Tá difícil, Rodrigo, eu sei como é e eu entendo como tá difícil equilibrar tudo que é necessário. Vamos continuar tendo resiliência, meu amigo. Rodrigo Marcelo Sapiengisk. Bom dia, Carla. Em 2023, os sindicatos rurais na colheita informavam as médias. Esse ano, não vejo essa divulgação. Sapezal, Mato Grosso, já 50% colhido, 44 sacas por hectare. Em 2023, com 86% colhido e a média de 59,8. Rodrigo, excelente perspectiva. Vou pautar aqui e vou buscar entender por que os sindicatos não estão trazendo essa perspectiva, tá? E a gente dá mais detalhes para vocês na sequência aqui, ao longo das próximas edições do Bom Dia Agro. Obrigada pelo relato, vamos tratar mais desse assunto, tá? Bom dia para Darusa Nascimento, qual a previsão do trigo melhorar? Darusa, tá um pouco difícil, né? Hoje tem uma matéria especial também sobre trigo aqui no Notícias, mas o que tá acontecendo? Não só o volume, né, de produto importa. Sabido que nós temos uma safra quebrada de trigo, mas as nossas importações deverão crescer esse ano e a qualidade do nosso trigo foi perdida muito agressivamente. Então, isso ajuda a manter os preços mais contidos, porque a liquidez no mercado fica mais comprometida. Então, eu vou buscar essa resposta com os especialistas, tá? Para a gente te trazer uma resposta mais responsável, certo? A Ana Cláudia, a FPA tem que se mobilizar e todas as entidades de produtores rurais e os indígenas também. Temos que nos mobilizar. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desse restinho de semana e também na semana que vem, tá, Ana? Obrigada pelo seu comentário. Bom dia, Carla. Alguma perspectiva de melhora na cotação da soja? O Guilherme Busler de Toledo, no Paraná. Guilherme, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar para vocês aqui, como a gente tá com o nosso tempo um pouquinho mais curto hoje, eu vou deixar para vocês aqui, ó, o meu @ no Instagram, jornalista Carla Mendes. Aquilo que exige um pouquinho mais de tempo pra gente responder, eu vou responder lá pelos stories. Então, ó, acabou o Bom Dia Agro, eu vou trazer essas respostas, tá? Então segue o @ jornalista Carla Mendes e ali a gente vai fazer mais um momentinho de interatividade para eu responder essas perguntas. Nós temos uma pergunta. Quero mandar bom dia também pro Laudeir Fernandes, da Nativa Agrícola, o Renato Baron, nos ouvindo de Hernandárias, no Paraguai, obrigada. O Bom Dia Agronegócio transpondo barreiras, isso é muito bom, fronteiras. Bom dia para o Luciano Porto, de Porto Alegre. O Rodrigo Vieira, bom dia, Carla. Em Inaciolândia, Goiás, tivemos muitos dias de sol em novembro e dezembro. Médias vão cair um pouco da soja ano passado. A soja fechou em 64 sacas por hectare. Esse ano vai ser menor. É uma realidade para praticamente todo o Brasil. Obrigada, Rodrigo. A Silvia Regina, sempre conosco também. Silvia, bom dia. Aqui na região de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, só chuva de manga essa semana. E temos todo fevereiro pela frente. A Argentina deve estar sem chuva também. Deve não, está. Né? Vamos trazer mais informações sobre
a Argentina. Ó, o Martim Castro e o Matheus da Pátria não vem hoje? Martim, não vem hoje, mas vem amanhã, tá? 8h33, o Matheus já tá aqui conosco conectado no segundo bloco do Bom Dia Agronegócio e a gente tá esperando vocês. Senhoras e senhores, obrigada pela audiência nessa quinta-feira, na nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. É você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas e pelo canal AgroPlus. E quem tá no AgroPlus, acompanha agora o programaço. E aí, bora comigo? Com o Douglas Alemão. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8 horas em ponto, horário de Brasília, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa quinta-feira para você, bons negócios e até amanhã.